Para usar a tribuna, convido Guilherme Augusto Dionísio Vivaldi para estar usando a tribuna. Boa noite a todos. Obrigado pelo espaço concedido. Cumprimento a todos na figura do presidente Marquinho e do vereador Rogério Bueno, no qual fez aí a intermediação para esse momento. E a intenção aqui é poder trazer um estudo que foi realizado no ano anterior e que isso possa ser um auxílio a vocês, nossos representantes, para que tenhamos políticas públicas mais efetivas em nosso município. Conheço já alguns de vocês e, para aqueles que não me conhecem ainda, vou me apresentar rapidamente para que vocês entendam que o teor aqui é puramente técnico para auxílio. Eu não sou de Varginha, sou de Boa Esperança, mas moro aqui há mais de 25 anos e eu sou professor universitário, pesquisador, sou fundador do Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas, o GESUL, e tenho trabalhado aí justamente para trazer informações para os municípios da nossa região. E aqui eu trouxe um resumo, e para vocês aí está um estudo mais detalhado, que o Robson disponibilizou a todos, mas eu trouxe alguns recortes que eu gostaria de comentar com vocês. Esse é um ranking que foi estabelecido aí dos 155 municípios do sul de Minas. E aí, verificando vários indicadores econômicos e sociais, e dentro desses indicadores eu fiz o recorte olhando para Varginha, olhando como Varginha está posicionada nesse ranking, para que a gente possa usar os bons exemplos também para buscar políticas públicas para a nossa cidade. Eu fiz um destaque aqui inicialmente para a assistência social, vocês podem verificar aí, onde nós temos Varginha em 8º lugar em 155 cidades, quando se diz respeito à situação de pobreza. Então, são dados todos de fontes oficiais, tá? As fontes estão discriminadas aí. Então, dos 155 municípios, Varginha é a 8ª cidade com mais pessoas em situação de pobreza, segundo o Ministério da Cidadania. Temos também, Varginha ocupa a 6ª posição quando se fala em Bolsa Família, aqui em toda a região do sul de Minas. Com relação a pessoas com deficiência que são cadastradas efetivamente no CadÚnico, Varginha ocupa a 10ª posição. E quando se fala em pessoas, famílias em situação de rua, que estão cadastradas efetivamente, Varginha fica em 5º lugar. Essas informações de assistência social, elas ajudam a gente a pensar em programas e como as ações, seja do executivo ou vocês, enquanto fiscalizadores, podem atuar para trazer melhorias no campo da assistência social do nosso município. Deixa eu só ver aqui se está ligado o passador. Perdão. Passou todos de uma vez. Aí. Com relação à educação, gostaria de chamar a atenção de vocês aqui de que dentro desses 155 municípios, a gente tem o IDEB, que é o Índice da Educação Básica, que é calculado aí através do INEP, e Varginha, entre os 155 municípios, ele fica apenas em 127. Então, o ideal é estar mais próximo dos primeiros lugares. Nos últimos anos, a nota do 5º ano do IDEB da cidade, infelizmente, não foi uma nota tão satisfatória assim. E isso serve de um alerta para todos nós pensarmos em possibilidades aí para nossas crianças. Também temos a distorção idade-série. Esse indicador, vereadores, ele é importante porque ele mostra quando o aluno está formando fora da idade que deveria. E aí, de 155 municípios, Varginha ficou em 6º lugar, com mais pessoas formando fora da idade em que deveria estar formando. Com relação à média de alunos por turma, tanto no ensino, que é o fundamental, como no infantil, Varginha fica em 67 no ranking, e lembrando a vocês que quanto mais crianças dentro da sala de aula, mais problemas estruturais, mais exige investimento do poder público, mais exige também do professor, que é um profissional que já tem muito trabalho, quanto mais crianças dentro de sala de aula, mais complexo fica. Então, essa é uma situação sobre alguns dados da nossa educação.
Com relação ao saneamento básico, os dados da pesquisa de saneamento básico apontam aí que Varginha, ela está, com relação ao acesso à água, a ideia é que tenha o máximo de acesso possível. Nós temos ali Varginha ocupando a 20ª posição. Temos um acesso a esgoto na número 40 de 155 cidades. E com relação ao esgoto tratado, o percentual de esgoto tratado, nós temos Varginha em 26º lugar. E junto a isso a gente tem as tarifas. As tarifas referente à água, Varginha fica com a 14ª tarifa mais cara do sul de Minas. Então, é necessário olhar que não temos 100% de atendimento de acesso de água e esgoto no município e, ao mesmo tempo, a 14ª tarifa mais cara da região. Com relação à saúde, Varginha é reconhecida e muito bem reconhecida como um grande polo de saúde e, efetivamente, tem muitos bons resultados quanto a isso. Então, nós temos ali, com relação à cobertura vacinal, a gente sabe que pós-pandemia houve uma queda significativa na cobertura vacinal por vários problemas. De 155 cidades, Varginha ocupa 82 no ranking. Então, há ainda uma necessidade de expansão da cobertura vacinal no nosso município. Temos também a questão dos leitos, e aí Varginha se posiciona muito bem com relação aos leitos de internação. Dos 155 municípios, Varginha ocupa a 6ª posição, e a quantidade de médicos, nós ficamos em 5º lugar. Vale lembrar aí que os municípios que têm as faculdades ativas de medicina geralmente têm mais médicos disponíveis, isso todo numa estrutura. E um dado que chama a atenção com relação aos óbitos infantis. Varginha, dos 155 municípios, em 2024, foi o primeiro lugar em óbitos infantis. Por mais que nós tenhamos um bom investimento em saúde, alguns pontos requerem ali alguma atenção maior. Faço um adendo aqui também que, com relação aos óbitos infantis, não é um número expressivo em nenhuma das cidades, inclusive Varginha, porém, há ali Varginha no topo de todos esses municípios. Com relação às finanças públicas, é pertinente, como hoje vocês estão aí recebendo o trabalho da lei orçamentária, os dados do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, mostram aí que Varginha, quando a gente fala de balanço orçamentário, né, as receitas menos as despesas, no ranking aí, ela ficou em 147, ela fica acima de poucas cidades com relação ao balanço orçamentário. Com relação ao gastos com pessoal, percentual de gastos com pessoal, Varginha também tem um peso bem significativo, ficando ali em 141 no ranking das 155 cidades, com relação a gastos com o pessoal. Depois, o gasto per capita com educação, e aí vai casar lá com aquela informação, vereadores, que a gente tem a nota do IDEB e os investimentos em infraestrutura, nós temos gasto per capita com educação, Varginha ocupa 142 no ranking de 155. Então, nós estamos gastando menos por pessoa em educação do que 141 municípios. Tá? E também o gasto com saúde, como a gente já alertou aqui, um bom gasto de saúde. Varginha, para vocês terem ideia, em 17 anos, teve uma média de 27% de gasto com saúde, chegando a um ano ter 40% de gastos com saúde. E ela fica ali no 15º lugar entre as cidades com gasto na área da saúde. São muitas informações, gente, aí tem os detalhes, mas eu fiz os recortes agora para falar de economia, para chegar mais na parte final e para fazer boas provocações a todos vocês, é no sentido da economia. Varginha tem o 4º PIB do sul de Minas. Esse dado está defasado pela metodologia do IBGE, o IBGE está bem atrasado com a disponibilização do PIB municipal. Esse dado 2021, o IBGE está remoldando ali o cálculo do PIB. Varginha fica em 4º lugar, mas quando a gente fala de PIB per capita, que é o PIB distribuído para a população, em cálculo matemático em si, Varginha ocupa o 9º lugar. Temos ainda, com relação a ranking de empregos, pessoas que estão empregadas, Varginha tem uma boa colocação em 3º lugar, aqui no sul de Minas, mostrando aí um bom dinamismo na questão do emprego. Temos também
a renda média da população, que cabe aqui ressaltar, vereadores, que é uma atenção que deve se ter, apesar de ser a quarta economia, terceiro em empregos, a gente está em 12º com relação à renda média da população, tá? Que faz diferença na qualidade de vida de todos. Todos já sabem, somos o primeiro em exportação e somos o segundo em importação. E faço aqui uma reflexão a todos que somos o primeiro em exportação, mas de café. Não estou falando que isso é ruim, estou falando que é uma commodity volátil. Hoje ela está no preço que está, no ano que vem ela pode estar metade do preço que está hoje. Então, é benéfico estar com a exportação em alta, porém, a gente tem baixíssimo dinamismo da exportação aqui da nossa cidade. Basicamente, 99% da nossa exportação é café, enquanto outras cidades estão exportando produtos manufaturados, eletrônicos e tudo mais. Varginha tem uma dependência da exportação cafeeira. E aqui, para embasar finalmente, esse estudo eu finalizei na semana passada, só para ter uma ideia na questão econômica. Acho que aqui está um pouco longe para vocês verem, mas para ter ideia, Varginha foi a segunda maior economia do sul de Minas, segundo o PIB, até meados ali de 2010. A partir dali, ela é ultrapassada por Pouso Alegre e alguns anos depois, 3, 4 anos depois, ultrapassada por Extrema. E hoje, Varginha, se está em 4º lugar na economia do sul de Minas. Deixo claro que a economia de Varginha cresce, isso é muito benéfico, está ok, cresce, mas ela cresce em ritmo menor que outras cidades. Isso é uma escolha de gestão pública, a forma como se faz o dinamismo ali da economia local. E gostaria de chamar a atenção para esse ponto. Muito se fala a Extrema porque está do lado de São Paulo, mas há 17 anos atrás, Extrema era uma cidade de 15, 20 mil pessoas, hoje ela tem mais de 50 mil pessoas e teve um trabalho de gestão pública para fazer esse crescimento acontecer. E aí, junto com esses dados que está aí sobre essa evolução de 17 anos da economia de Varginha, eu trouxe outro dado que aí eu gostaria que os vereadores olhassem com carinho, né, nessa LDO que está para ser aprovada, que é o gasto com infraestrutura. Essa informação, o Tribunal de Contas, em 17 anos, Varginha investiu em torno de 2 vezes e meio menos que Pouso Alegre e que Extrema em infraestrutura. Varginha fica na faixa, ela é azulzinha aí no seu gráfico, ela fica na faixa de investimento de 2%, 3%, 4%, em média 4%, em momentos aí da história, Pouso Alegre, Extrema e outras cidades investindo 10%, 8% em infraestrutura. Então, esse não é o único motivo, tá? A discussão é muito ampla, muito grande, mas, para finalizar aqui, eu trouxe alguns pensamentos para ajudá-los, se eu posso dizer assim, me deixar à disposição. Por exemplo, em 2022, eu, junto ao Grupo Unis, o Conselho Empresarial, o vereador Túlio se lembra também, Dudu, graças ao Dudu, a gente recebeu uma menção honrosa aqui com um plano de desenvolvimento econômico, lá em 2020. Aí eu pergunto, será que ainda está sendo utilizado esse plano? Foi um plano para 10 anos. Outro detalhe para recordar aqui, que em 2022, o município de Varginha contratou, junto ao SEBRAE, um planejamento estratégico. E a minha pergunta fica, está sendo usado o planejamento estratégico? Ou não? Foi contratado esse plano em 2022. Outro detalhe, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi criado em Varginha, praticamente não se tem notícia. Eu não sei se os senhores sabem, se as senhoras sabem, se tem reuniões ativas desse conselho. Esse conselho foi criado e foi feito um alarde em cima dele, mas não foi praticamente utilizado esse conselho, que é um instrumento importante de conversa com a sociedade, com setores econômicos. Para finalizar, o nosso distrito industrial. Eu vi hoje a notícia, a Comissão de Justiça aí conversando com a Secretaria de Planejamento sobre doação de terrenos. Eu procurei o máximo que eu pude, não achei ações efetivas para o nosso distrito industrial, hoje em Varginha. Então, essa falta de investimento infraestrutural se reflete nisso. Cidades, não vou falar que elas competem em si, porque elas competem. Elas competem por empresas
trazem emprego, trazem renda para a população. E hoje não se vê um investimento e uma busca por ampliação do nosso distrito industrial, deixando muito a cabo do poder privado atrair outros negócios para dentro da nossa cidade. Então, nós tivemos aí a questão do mercado municipal, né, no mercado produtor, que foi um investimento que, teoricamente, é infraestrutural, que não sabemos se vai dar um retorno efetivo. Então, assim como o gasto para o Natal agora, não estou contra esse gasto de jeito nenhum, mas só deixar essas provocações e fico à vontade aí para que a gente possa tirar algumas dúvidas em relação ao estudo. Muito obrigado. Nós abriremos agora perguntas dos nobres edis ao professor Guilherme. Algum vereador gostaria de dirigir perguntas? Eu passo a palavra ao nobre vereador Rogério Bueno. Boa noite, pastor Faustinho, que está aí em exercício como presidente. Cumprimentar aqui os demais membros da mesa, os vereadores, população presente aqui nessa noite. Cristóvão, ex-vereador dessa casa. Cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Professor Guilherme, parabéns pela exposição. Já vi algumas outras situações, né? Apresentações aqui desses números, dessa realidade do sul de Minas. Você falou que 150 municípios, se não estou enganado? 155. 155 municípios da região. E a gente poder deparar com os números e também com a classificação de Varginha. É claro que, assim, depois você pode até fazer um comentário sobre essa questão, porque quando a gente vê os gráficos, vou pegar aquele da infraestrutura mesmo que está ali. Varginha, lá em 2004, era a quarta cidade da região, considerando as quatro ali maiores, né? Não sei qual que é o critério que as quatro ali. Deixa eu voltar aqui. E com o tempo, a gente vê Varginha, pelo menos naquele outro gráfico lá, ela crescendo mais, né? Pelo menos assim, ela saiu lá da quarta colocação, e agora ela é terceira, subindo, numa escala de subida, quando o Pouso Alegre está ali no gráfico, pelo menos, numa escala de descida. E Extrema lá em cima, como já é de conhecimento de todo mundo da região. Aí os números são importantes para darem elementos para planejamento local, que são alguns pontos que você colocou aí. E aí é poder a cidade seguir realmente em frente, avançando e melhorando em alguns pontos que, às vezes, assim, a gente fala de uma forma geral, a gente fala até muito bem, mas quando vê o número, às vezes, a realidade não bate muito bem com aquilo que a gente tem de percepção. Então, acho que é importante, né? Esse trabalho aqui é um trabalho permanente, pelo que eu percebo, já vi aí várias edições, e que ele realmente possa fornecer elementos para que o planejamento local possa seguir no rumo da cidade e realmente no desenvolvimento em todas as áreas, e principalmente naquelas que são mais comprometedoras aqui, que são apresentadas nesse ranking socioeconômico do sul de Minas que se apresenta. Então, quero parabenizar, e aí fica, né, no caso, para nós aqui na condição de vereadores e também para a Prefeitura, na condição de administração municipal, as informações, os dados, para que possam nortear e até também provocar o funcionamento daquilo que foi implantado que não funciona, como é o caso, pelo menos assim, que a gente não vê, pelo menos assim, com tanto impacto e funcionamento, do Conselho de Desenvolvimento Econômico do município e também da questão de um planejamento que foi contratado aí, parece, né, do SEBRAE, que eles possam realmente entrar em prática e melhorar ainda mais a situação de Varginha na região. Obrigado. Eu concedo a palavra ao nobre vereador Dandan. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente a todos os nossos colegas vereadores, todos os servidores da casa, as câmeras, intérpretes de Libras, público presente em plenário, sejam todos muito bem-vindos a essa sessão. Cumprimentar também a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Uma boa noite a todos. Professor Guilherme, primeiro te agradecer pela presença aqui nessa casa hoje, por trazer esses gráficos para o nosso conhecimento, o que é muito importante para nós aqui da casa, como o Rogério citou,
às vezes a gente vê na teoria uma coisa acontecendo, mas quando vê os gráficos, na prática está bem diferente. Então, isso valoriza até o nosso trabalho aqui como vereador, para que a gente possa também buscar informações na prefeitura. Por quê? Né? Nós vimos que a cidade tem um crescimento muito bacana, inclusive hoje chegou aqui o planejamento do município próximo ano, a arrecadação. Nós vemos que a cidade tem crescido muito nos últimos anos, desde quando assumiu o mandato aqui em 2021 para agora, a diferença é bem grande de crescimento da cidade. E eu gostaria também de te pedir uma cópia, se possível, desse gráfico que eu quero analisar melhor, com calma, em casa, tranquilo, aqui na Câmara também. Então, e gostaria de saber também se esses gráficos são enviados ao Poder Executivo também, se eles têm acesso a eles, para que possam também ver onde está acertando e onde está errando, que seria muito importante também. E, no mais, obrigado pela presença. Obrigado, Dandan. Rogério, obrigado aí pelas palavras. E eu gostaria de ressaltar, antes até de tirar a dúvida do vereador Dandan, que Varginha está bem, Varginha está crescendo, e a intenção é fazer que cada vez seja melhor, né? Então, temos ótimos indicadores de Varginha, mas a função, eu falo sempre de mostrar os números, é de provocar, e esse provocar é um provocar com base científica, é um dado, são todos de base oficial. E, vereador, meu contato à disposição, posso te encaminhar. O Robson tem esse material que eu mostrei aqui agora, o Robson pode te encaminhar também. E sobre enviar para o Executivo, quando a gente fez em 2020 o Plano de Desenvolvimento Econômico, isso foi apresentado a todos os candidatos a prefeito na época. O vencedor, no caso, o ex-prefeito Verde, ele recebeu esse estudo todo completo com ele. O plano estratégico que o SEBRAE contratou usou os nossos diagnósticos como base também, e eles estão disponíveis. Esse último estudo sobre infraestrutura e sobre o PIB aqui da região, eu disponibilizei nos canais que hoje a gente tem do Grupo de Estudos Econômicos, para deixar claro aos senhores que talvez não conheçam, o GESU ele é formado também pelo professor Pedro Portugal, que é PhD em Desenvolvimento Econômico. Nós temos outras equipes aí que atuam com esse entendimento. Então, está nas nossas redes, mas está à disposição para que a gente possa enviar ao Executivo com toda tranquilidade. Palavra ao vereador Dudu Ottoni. Também quero parabenizar o professor Guilherme por estar nos trazendo esses dados, também passando para a população. Sempre é um prazer tê-lo aqui, professor Guilherme. São dados aqui que a gente, né, agora nós temos em mãos aqui, né, a realidade aqui da nossa cidade. Então, realmente mais uma vez, te parabenizar por esse trabalho importante. Nós, vereadores aqui, estamos hoje municiados de dados, né, do trabalho sério que vocês fazem. Tem alguns dados aqui que a gente não sabia, fiquei, né, meio espantado, né, questão da tarifa, né, nossa aqui, em 155 municípios, a nossa tarifa é a 14ª mais cara. Então, acho que nós teríamos que sentar com a Copasa, com a Arsae, para ver o que pode ser feito, né. Eu não sabia dessa questão, que era a 14ª mais cara do sul de Minas, da cidade do sul de Minas. Questão do investimento em infraestrutura também, acho que isso daí também nós temos que tentar, né, conversar com o prefeito. Sabemos a importância que é investir em infraestrutura. Às vezes o prefeito, né, os prefeitos, não só o prefeito, mas os prefeitos não gostam de investir tanto em infraestrutura porque não é uma obra que aparece, mas nós sabemos que a importância da infraestrutura é gigantesca para que a cidade possa desenvolver e crescer cada vez mais. Então, parabéns aí pelo trabalho, esperamos aí que possamos ter mais debates, né, nessa altura, porque sabemos que Varginha está numa crescente muito boa, e tem tudo para alavancar ainda mais. Então, acho que falta mesmo pontos aí que nós possamos melhorar aí essa interlocução junto com o município, para que nós possamos, né, alavancar ainda mais, trazer esses debates, né, a efetivação do conselho. Acho que é importante esse conselho estar ativo, para que nós possamos aí ter melhorias aí para a nossa população. Então, parabéns, e conte conosco aí, que nós puder levar junto ao prefeito essas discussões, conte com a gente. Obrigado, Dudu, mais uma vez, né? Há 4, 5 anos atrás estávamos aqui já discutindo isso.
Mostra aí que o nosso compromisso é tentar trazer coisas para ajudar o município de Varginha como um todo. Essas informações, como a questão do saneamento básico, da própria educação, gostaria de ressaltar aqui aos vereadores que, às vezes, a gente olha a informação isolada. A Varginha tirou nota X no IDEB, mas quando a gente olha para o redor, a gente começa a entender onde estamos. E esse onde estamos é para trazer justamente a melhoria de qualidade de vida para os nossos alunos, para a nossa população com a tarifa de água e entre outros fatores. Então, mais uma vez, reforço aí que está à disposição e gostaria de fazer uma sugestão com base no que eu vi, uma boa iniciativa da vereadora Zilda também, que convidou uma audiência sobre o comércio. Sugiro aos senhores em pensar, ao Rogério, a pensar numa audiência pública sobre infraestrutura para a nossa cidade, em pensarmos melhor sobre a infraestrutura que possa ter, não precisa ser igual a nenhuma cidade, que fique claro, não precisa, cada cidade tem sua vocação, tem o seu jeito, mas com uma infraestrutura boa, qualidade de vida vem, novos empregos vêm para a cidade, então fica como uma sugestão. Passa a palavra ao vereador Cássio. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem. Parabéns, professor Guilherme, pelas explicações. A gente vê no gráfico de exportações que Varginha ela é intimamente dependente, vamos dizer assim, das exportações de café, né? Varginha é o principal exportador de café do Brasil, o maior exportador de café do Brasil. Eu não sei se talvez existem esses dados, mas eu queria fazer esses questionamentos, talvez, para ver se você teria essas respostas, né? Basicamente, sendo Varginha o maior exportador de café do Brasil, então ela está intimamente relacionada às mudanças climáticas também, obviamente. Você saberia me dizer se existe, e aí aproveitando até o Rogério, é um grande conhecedor dessa área, se existe algum plano de contingência, talvez, caso houvesse alguma crise do café, se o PIB de Varginha cairia drasticamente caso houvesse esse efeito dominó na cidade, e como que poderíamos, talvez, compensar essas perdas numa eventual crise climática, tendo em vista que vai afetar diretamente a exportação dessa commodity. Obrigado. Perfeita colocação, vereador. Eu também tenho a mesma dúvida que você. Às vezes nós delegamos esse olhar para a economia para o âmbito federal, mas eu acredito sim que o âmbito municipal e estadual tem muita responsabilidade com isso. 99% das exportações de Varginha são café, e não são cafés plantados em Varginha, são cafés plantados em Boa Esperança, Campos Gerais, Três Pontas, que é a maior produtora do mundo. E temos essa dependência na área da exportação. Em outras áreas econômicas, a área da saúde, temos um bom desenvolvimento, algumas indústrias com bom desenvolvimento, mas hoje, como você muito bem lembrou, já é esperado para o ano de 2026 que o café se mantenha com este preço por falta de oferta de café no mercado devido às mudanças climáticas. Então, é um risco sim. E dentro desse plano estratégico de Varginha, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, eu sugiro, eu me perguntava isso outro dia, que também tem um olhar municipal para isso. Que nós temos grandes exportadoras aqui dentro. Essas exportadoras, dado a baixa oferta de café, vão exportar o quê? Essa fica a questão, não é? Somos especialistas em exportar. Só que uma vez, vou ser um pouquinho mais técnico na história econômica, isso já aconteceu em São Paulo, há décadas atrás, quando houve uma geada, acabou com o café de São Paulo, e o café subiu para Minas Gerais. E nós estamos com ele até hoje, muito bem, o café é ótimo, mas ainda dependendo de uma commodity, baixo valor agregado. Nós tivemos... Posso prosseguir? Só finalizar? Pode concluir. Nós tivemos aqui em Varginha, infelizmente, a falência de algumas indústrias que processavam café, mudanças, então a gente não tem o produto trabalhado, a gente tem só o grão, e o grão ele é realmente muito suscetível às questões climáticas e isso pode prejudicar a nossa economia. Mais algum vereador que está comentando na tribuna? Passa a palavra, vereador Túlio. Guilherme, boa noite, nobres colegas.
Gostaria de parabenizá-lo por trazer a nós esse ranking, né, esse estudo. Realmente o amigo teve aqui no começo da legislatura passada, na época nos trouxe uma cópia do PDE, né? Plano de Desenvolvimento Econômico. Eu até queria saber se a possibilidade de enviar para nós novamente, se houve alguma atualização dele também. Vamos sim, pode deixar. Para os novos vereadores, seria interessante. Alguns dados, né, que a gente assusta, principalmente de óbito infantil. Em primeiro lugar, uma cidade com a capacidade orçamentária que o município tem, né, de estrutura em saúde também é um número que nos preocupa muito. Realmente, nós precisamos aqui, essa casa, acompanhar melhor essa questão do acesso pré-natal, essas mães, porque recentemente nós não tínhamos praticamente nenhum leito de UTI pediátrico. O município conquistou esses leitos há muitos anos, correndo atrás desses leitos e conseguiu, e hoje nós temos aí, acredito que para 2024, 2025, uma melhora nesses números. Mas é interessante a gente poder acompanhar, né, de perto, e necessário também. O balanço e o equilíbrio fiscal é uma situação que nos preocupa, porque é um município que cresceu muito a sua receita, muito através do investimento privado. Eu sempre acreditei que o crescimento se dá através do investimento privado, num ambiente de liberdade econômica, de Estado menor, para que as pessoas e as empresas possam crescer, empreender, investir com segurança. E a gente percebe esse trabalho assim no sentido de que a Câmara sempre foi muito parceira, principalmente dos incentivos fiscais ao Porto Seco, ao comércio de café. Essa casa sempre tem tido uma atenção especial desde, né, do tempo que eu estou aqui. Eu acredito que também antes das legislaturas passadas, né? E isso resulta nesse crescimento econômico e nesse investimento. Mas o município tem que fazer a sua parte também. Precisa de investir em infraestrutura. A gente viu o gráfico ali, Pouso Alegre, de 2004 para cá. Se a gente for pegar o último ano, se eu não me engano, 2021, está ali, né? Pouso Alegre investe menos em infraestrutura, mas teve 5, 6 anos ali que foi a primeira cidade que investiu mais. Então, lá tinha problemas de enchente. Hoje tem avenida sanitária, que não tem mais problema nenhum na cidade. Viaduto para acessar a cidade por todo lado, avenida circundando a cidade toda, né, ponte suspensa. Parece estar numa cidade do interior de São Paulo, né, se a gente comparar. Eu sempre brinco, às vezes a gente comemora uma rotatória, mas nós precisamos de pensar. A rotatória não sei se o tempo acabou aí, senhor presidente, mas a rotatória é importante, mas é para quem nunca comeu melado quando come, né? Senão nós precisamos de coisa maior, de investimento maior, a nossa capacidade para isso, pensar grande, claro, né, Dudu? E nós precisamos realmente de ter essa audiência pública para debater essa infraestrutura junto com o município, profissionalizar mais nesse sentido e ver os bons exemplos aí da região. O café, a comercialização de café é um norte que nós temos, nós não podemos perder isso, temos que diversificar, mas não podemos perder de maneira alguma. Essa comercialização que faz Varginha ser essa referência e que gira muita renda no município, né? Quando a gente fala de café, agregar o valor ao café é importante, né? Como o amigo disse aí, que é um produto que tem hoje um valor razoavelmente baixo, né, em comparação com outros produtos de tecnologia, mas é possível agregar valor ao café. Nós precisamos aí de fabricar cápsulas de café aí, cafeteiras, né? Então você tem uma gama aí, a Suíça faz isso e não tem um pé de café, é uma das maiores exportadoras de café. Ela pega, compra o café, põe numa cápsulazinha, vende, faz as cafeteiras aí da Nescafé, todos produzidos lá, e não tem um pé de café lá. Mas nós temos que aprender a fazer isso, porque é uma característica do Brasil. A nossa indústria, no meu ver, nos últimos 30 anos, estagnada. O Brasil não diversifica. Quando se vê a indústria de fora, geralmente fábrica de segunda linha. Enquanto que se produz na China, na Alemanha, 5 veículos em 1 hora de trabalho numa fábrica daquela de primeira linha, aqui se produz 1.
né, e com peso de encargo tributário que torna a indústria menos competitiva. Agora, a indústria extrativista é a realidade brasileira e mineira desde a colônia, né? Nós vivemos de mineração e café desde a colônia portuguesa, Minas Gerais principalmente. Então, eu fico muito feliz de ver que em Varginha tem um GESUL, que tem vocês pensando, abrindo a cabeça, trazendo isso para nós, né, para esses colegas aqui. Eu tenho certeza que quando se trata da nossa cidade, do crescimento, todos aqui falamos a mesma língua. E o executivo também tem que falar a mesma língua. Eu espero, através desse estudo que o amigo fez, e também eu acredito que outros vereadores vai fazer o mesmo, e, se possível, enviar para nós o PDE. Eu tenho aquele que você me enviou primeiro, mas um pouco mais atualizado, com os números do momento, para que a gente possa fazer, só para concluir, senhor presidente, só para a gente possa fazer uma série de requerimentos aí, fiscalizações em cima desses números. Viu? Parabéns, muito obrigado aí pela sua explanação. Mais algum vereador que está usando a palavra? Passa a palavra, vereador Miguel. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os pares, boa noite aos quem está na casa conosco, trabalhando aqui, quem está nos assistindo pelos meios de comunicação, boa noite aos presentes aqui no plenário. Professor Guilherme, rapidinho, é só assim para agradecer sua presença aqui e dizer que, como o senhor mesmo afirmou, né, Varginha é uma cidade desenvolvida, que vem desenvolvendo também a todo momento, né, crescendo, e que esses números aqui é importante mesmo. Eu, para te falar a verdade, estou tomando conhecimento dele aqui, pedir também que me disponibilize depois, para a gente fazer os comparativos, né, com os números que a gente tem e ver onde que a gente pode ajudar a melhorar, né, a questão da economia, do desenvolvimento, dos trabalhos, né, com o Executivo junto conosco aqui, porque, muito embora a Varginha tenha algumas deficiências, mas ela também está no cenário nacional, onde que a macroeconomia também não está favorável, né? A gente percebe que, a nível nacional, a gente tem grandes dificuldades e que Varginha está nesse cenário também e temos que estar sempre atentos para ajudar e melhorar e trabalhar cada vez mais o desenvolvimento de Varginha e pela nossa população. Então, parabenizar e agradecer aí por estar conosco. Viu? Muito obrigado. O vereador quer usar a palavra? Passa a palavra ao vereador Joãozinho Enfermeiro. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoal que está aí no plenário, principalmente da indústria aí também, o Júlio César Grande. Parabenizar aí você, porque abriu um leque na cabeça dos vereadores, porque às vezes a gente vem de um modo, de outro, estou gastando 35%, 40% da saúde. Gastou 27%, quer dizer, cadê os outros 8%? Então, onde a gente tem que abrir mais requerimento aí para poder ver aonde que está. Mas o mais importante hoje, os gestores hoje, eles não querem gastar com infraestrutura. E se não gastar com infraestrutura, Varginha, porque o nome já fala, né? Varginha, então é uma vargem. Então nós temos várias vargens, vários ribeirões aí que vai poder complicar a situação da nossa cidade. Então, essa audiência pública, se você tiver detalhes dessa, já deve ter algum programa já com a infraestrutura da nossa cidade, se puderem passar, tudo bem. Do contrário, nessa audiência pública, passar para nós, para que a gente possa cobrar dos nossos gestores públicos, porque tem muita coisa de infraestrutura para você fazer. E eles não gostam de fazer porque vai para a terra, não tem como eles apresentar beleza, né? Então, cuidado, eles não fazem. Então, isso aí é muito importante para nós. Muito obrigado. Tem várias outras coisas aqui que a gente vai usar, mas o mais importante, eu acho que é a infraestrutura, para que possa abrir espaço para novas empresas e novos negócios aqui. Obrigado. Algum vereador quer estar usando a palavra? Então, passamos a palavra ao professor da tribuna para estar fazendo suas considerações finais. Bom, primeiramente, agradecer a acolhida de todos vocês e dizer que estou aberto aí à conversa, ao debate. Somos pesquisadores e eu acho que
devemos usar isso a favor de Varginha. Então, a ideia sempre é provocar algo melhor para o nosso município. E aí, esses dados estão aí, os dados que precisarem mais. Robson tem meu contato, o vereador Rogério tem meu contato. Estamos à disposição para auxiliá-los e reforçar. A Varginha está num bom caminho. Varginha é uma cidade que se desenvolve e temos potencial para mais. É isso que tem que ficar a provocação aqui. Muito obrigado a vocês e boa noite.